Olá e bem-vindos! Hoje, o material que a gente vai analisar mergulha em algo que, assim, parece ficção científica, mas é a realidade do laboratório hoje. A gente está falando de usar inteligência artificial para criar sistemas biológicos funcionais e totalmente novos, do zero. Especificamente, o design de novos vírus, os bacteriófagos, que são, projetados para caçar e destruir bactérias. Exato. E o ponto aqui não é nem se eles tiveram sucesso, porque, olha, tiveram e foi impressionante. A grande questão que as fontes levantam é o que isso realmente significa. Sabe, será que a gente está diante de um plano mestre, uma receita universal para projetar vida sintética com IA? Ou será que foi um sucesso, sim, espetacular, mas que só funcionou por causa de condições muito específicas, um controle humano super intenso ali nos bastidores? E essa é a nossa missão, Atsu. Desvendar essa tensão. De um lado, resultados que parecem mágica, com vírus artificiais superando os naturais. Do outro, a pergunta sobre o método. Então vamos ao que interessa. O que realmente é preciso para começar a projetar a vida usando IA? Para começar, vamos direto ao fator uau dessa história, porque ele é gigante. Não estamos falando de ajustar uma coisinha, uma única proteína. A IA projetou genomas inteiros, do começo ao fim. Ela gerou 16 bacteriófagos totalmente novos e funcionais, que foram batizados de evofagos. E quando eu digo novos, é novo de verdade. Um deles, o Evo 52.477, tem menos de 95% de semelhança genética com qualquer outro vírus conhecido. Em termos biológicos, essa é a linha que define uma espécie completamente nova. A IA literalmente criou uma nova forma de vida viral. Eles não foram simplesmente programados com regras de biologia. Eles aprenderam o que a gente poderia chamar de gramática genômica. Primeiro, foram pré-treinados numa base de dados gigantesca com mais de 2 milhões de genomas de fagos. Foi tipo fazê-los ler uma biblioteca inteira sobre vírus. E depois veio o que a gente chama de fine-tuning, um ajuste fino em que eles focaram em uma família específica de vírus muito bem estudada, a Microviridae. Ok, então esse fine-tuning é como passar de um conhecimento geral de literatura para se tornar um especialista no autor específico. Perfeito. É essa analogia. E, ao se especializar, eles começaram a entender as regras profundas da biologia daquele sistema. Não só os padrões da superfície. Eles aprenderam como genes devem ser organizados, como as proteínas devem interagir, a sintaxe da vida, sabe? Isso permitiu que a IA gerasse sequências que, desde o início, já pareciam plausíveis, já tinham umas características de um genoma viral de verdade. Tá, criar algo novo já é impressionante. Mas o que me deixou de queixo caído nas fontes foi que eles criaram algo melhor que milhões de anos de evolução. Como isso é sequer possível? A IA tá vendo atalhos evolutivos que a própria natureza não encontrou. Essa é a pergunta de $1 milhão. E os resultados apontam nessa direção. Não é só sobre ser novo, é sobre ser mais eficiente. Por exemplo, eles colocaram um dos evofagos, o Evo 59, para competir diretamente com o vírus natural que serviu de inspiração. O resultado foi um massacre. O fago da IA mostrou um aumento de aptidão, o fitness, entre 16 e 65 vezes maior. Em outrante, o fago Evo 2048-33 se provou um assassino mais rápido. Ele destruiu a colônia de bactérias quase 1 hora antes do que o vírus natural. A IA não só aprendeu a receita, ela otimizou a receita. E tem um caso específico que parece ser a prova definitiva do poder desse modelo, né? A história do fago EVO-F36. As fontes dão um contexto que é crucial aqui. Antes da IA, cientistas tentaram fazer engenharia racional, ou seja, usar o conhecimento humano para modificar o genoma. Eles pegaram o genoma de um vírus bem conhecido, o FISH-174, e tentaram trocar um único gene dele, o gene J, por uma versão de um parente próximo. O resultado? Um vírus morto. Inviável. A complexidade das interações era tão grande que a troca manual quebrou o sistema todo. Exatamente. A falha dessa tentativa humana é a prova da complexidade do desafio. Não é como trocar uma peça de Lego, sabe? É mais como trocar um motor de um carro por outro de marca diferente e esperar que todos os parafusos e cabos se alinhem perfeitamente.
Eles não se alinharam. Nossa, pera um pouco então. Cientistas tentaram fazer essa troca de genes manualmente com todo o conhecimento humano e falharam. Mas a IA, sem ser explicitamente ensinada sobre essas interações, projetou uma solução que funcionou de primeira. Isso é quase assustador. É como se ela entendesse a biologia num nível que a gente ainda não alcançou. Exatamente essa a implicação. O modelo generativo não copiou e colou. Ele projetou uma versão completamente nova do gene JQ, que era compatível com o resto do genoma. E o mais incrível, essa nova versão era bem menor que a original, mas funcionou perfeitamente. Quando analisaram a estrutura tridimensional da proteína, viram que apesar da sequência ser diferente, ela mantinha as interações essenciais com as outras proteínas. Ela sabia quais pontos de contato eram cruciais. Isso mostra uma compreensão de regras de coevolução que até então estavam além da nossa capacidade. Ok. Os resultados são inegáveis e essa história do gene J parece algo de outro mundo. Mas sabe, parece bom demais para ser verdade. Qual é o pulo do gato aqui? Onde estão as limitações que a gente não está vendo? Quão difícil foi chegar nesses fagos campeões? A IA simplesmente cuspiu eles ou teve um trabalho pesado nos bastidores? Essa é a pergunta-chave. E a resposta nos leva direto para o outro lado da história. O argumento de que isso foi um sucesso altamente condicionado. O sucesso não foi tão automático quanto parece. Para chegar naqueles 16 fagos funcionais, a IA gerou cerca de 300 candidatos. E esses 300 passaram por um processo de filtragem e curadoria humana extremamente rigoroso. Curadoria? Como assim? Imagina que a IA gerou 300 rascunhos de um poema. O trabalho dos pesquisadores foi, primeiro, jogar fora todos os que não tinham a gramática correta. Esse é o filtro de controle de qualidade. Depois, eles jogaram fora os que, embora bem escritos, não eram sobre o tema certo. No caso, a bactéria-alvo. Esse é o filtro de tropismo. E, por fim, dos que restaram, eles escolheram os mais diferentes entre si para garantir variedade. O ponto é, o fago funcional não saiu pronto da IA. Ele foi o resultado de uma intensa curadoria. E tem mais. Todo o processo dependeu de um molde, de um template específico. O genoma do fago FIX174. Esse é um vírus minúsculo, com cerca de 5.400 letras genéticas e é um dos organismos mais estudados da história. Ele é o Hello World, da genômica. Todo ajuste fino da IA foi feito para otimizar a geração de variantes desse sistema específico. Certo, então quando você fala em ajustar parâmetros como temperatura de amostragem, a gente está falando sobre quão criativa a IA pode ser. Uma temperatura alta seria a IA tentando combinações mais malucas e uma baixa seria ela se mantendo mais perto do que já conhece. Exatamente. E o fato de que eles precisaram ajustar essa temperatura para um valor bem específico e usar um prompt, uma semente inicial de só 4 ou 9 nucleotídeos, sugere que a IA não estava criando livremente no vácuo. Ela precisava de rédeas curtas para não se desviar demais do modelo que já funcionava. Se a temperatura fosse alta demais, ela gerava lixo genético. Se fosse baixa demais, gerava cópias. O sucesso estava num equilíbrio muito delicado. Mas isso não é o esperado, quero dizer, mesmo um artista humano precisa de algumas restrições para criar algo bom, né? Será que essa orientação é realmente uma fraqueza ou só uma parte necessária do processo criativo, seja ele humano ou artificial? É uma ótima perspectiva e, de certa forma, sim. A questão não é se a orientação é necessária, mas quanta orientação. E neste caso, o nível de engenharia humana foi extraordinariamente alto, a ponto deles precisarem construir as próprias ferramentas para o trabalho. As fontes deixam claro que os programas de bioinformática padrão, os que os cientistas usam todo dia, falharam em analisar corretamente o genoma do FIX174. Falharam como? Este genoma é famoso por um truque de compactação de dados da natureza: genes sobrepostos. Genes sobrepostos. O que isso significa na prática? É como se as palavras numa frase pudessem ser lidas de trás para frente para formar outras palavras? Tornando a análise muito mais complicada? É uma analogia perfeita.
A mesmíssima sequência de DNA é lida de maneiras diferentes para produzir proteínas diferentes. Para um software que espera que cada gene comece onde o anterior termina, é um pesadelo. Os pesquisadores testaram 6 ferramentas de anotação e nenhuma conseguiu identificar todos os 11 genes de forma confiável. Então, eles tiveram que construir do zero um método de predição de genes feito sob medida, só para poder estabelecer as regras e restrições corretas para a IA. Isso reforça muito a ideia de que o sucesso dependeu de uma orientação humana extremamente especializada. Entendi. Então temos esse debate fascinante sobre o método, mas no fim do dia, o que importa é, isso funciona no mundo real? Qual o impacto prático disso tudo? E a aplicação mais óbvia e urgente que as fontes citam é a luta contra as superbactérias. Sem dúvida. A resistência a antibióticos é uma das maiores crises de saúde pública do nosso tempo. E é aqui que essa tecnologia mostra seu potencial mais empolgante. Os pesquisadores criaram um coquetel com vários desses evofagos diferentes e testaram contra cepas da bactéria E. coli que tinham desenvolvido resistência ao fago natural. O resultado foi impressionante. Onde o fago natural falhou completamente, o coquetel de fagos de IA conseguiu eliminar as bactérias resistentes rapidamente. E por que o coquetel funcionou tão bem? Foi sorte? Não, foi pela diversidade. O sucesso veio diretamente da capacidade da IA de gerar muitas soluções diferentes para o mesmo problema. Uma bactéria pode aprender a se defender de um tipo de ataque, mas é muito mais difícil se defender de 3 ou 4 ataques diferentes ao mesmo tempo. A IA permitiu criar um arsenal diversificado que sobrecarregou as defesas bacterianas. É um caminho para projetar terapias que já nascem tipo a prova de evolução. É basicamente projetar um inimigo que já sabe como se adaptar. Isso é poderoso. Mas se a tecnologia é tão promissora, qual o obstáculo para usá-la em coisas maiores e mais complexas? Por que não projetar, sei lá, um organismo para limpar derramamentos de óleo ou uma bactéria para produzir combustível? Aqui entra a grande nota de cautela, a escalabilidade. O sucesso todo desse estudo dependeu de um genoma modelo minimalista. Aplicar isso a organismos maiores apresenta 2 desafios gigantescos. O primeiro é puramente físico e econômico, a síntese de DNA, construir o DNA no laboratório. É uma limitação de hardware, então. Não se trata só da capacidade da IA de projetar no software, mas da nossa capacidade de construir o que ela projeta no mundo real. Exatamente. O custo e a dificuldade técnica de sintetizar e montar longas fitas de DNA em laboratório aumentam exponencialmente com o tamanho. O próprio artigo de origem reconhece que projetar um fago só um pouco maior, de 50 mil pares de bases, 10 vezes o tamanho do modelo usado, já exigiria grandes inovações nos métodos de síntese. É uma barreira tecnológica e financeira muito real. E o segundo desafio é a complexidade biológica. As regras gramaticais para genomas maiores são infinitamente mais complexas. Tem muito mais elementos regulatórios, interações de longa distância no DNA, coisas que a gente ainda nem tem direito. Aquela filtragem rigorosa e as ferramentas personalizadas que funcionaram para o pequeno Fish 174 se tornariam proibitivamente caras, lentas e talvez até impossíveis em sistemas maiores. A engenharia necessária simplesmente não escala. Faz sentido. É como se a gente tivesse um plano mestre incrível para projetar uma tiny house, uma casa minúscula, com toda a engenharia otimizada para aquele tamanho. Mas a gente ainda não tem a menor certeza se esse mesmo plano pode ser usado para projetar uma arranha-céu. A física, os materiais, é um jogo completamente diferente. Essa analogia é perfeita. Nós dominamos a tiny house genômica. O arranha-céu ainda está muito distante. Certo. Então vamos juntar as peças e recapitular os 2 lados desse argumento. De um lado, temos uma demonstração que é, sim, revolucionária. A IA projetando do zero formas de vida que não só são novas, mas funcionalmente superiores, aprendendo regras profundas da evolução. Isso realmente aponta para um novo e poderoso plano mestre. E, do outro lado, temos o lembrete de que esse feito espetacular foi alcançado num laboratório perfeito, um ambiente altamente controlado por humanos. A dependência de um modelo minúsculo, a filtragem intensa e a necessidade de construir ferramentas do zero
para guiar a IA, tudo isso levanta sérias questões sobre o quão universal esse plano realmente é neste momento. É um avanço incrível, mas que também destaca o quanto a orientação humana especializada ainda é essencial. Independentemente do lado do debate, fica claro que a tecnologia é extremamente poderosa. Parece que estamos realmente saindo da era de apenas editar a vida, como com o CRISPR, para entrar na era de criar a vida, sabe? De escrever novos genomas a partir de uma página em branco. E essa é a conclusão-chave. As fontes deixam claro que o verdadeiro potencial desse plano mestre depende da nossa capacidade de reduzir a necessidade dessa intensa restrição humana. À medida que os modelos de IA ficarem mais inteligentes e, crucialmente, que nossos métodos para construir e testar DNA no laboratório ficarem melhores e mais baratos, só então poderemos ver se esse plano pode realmente se generalizar. O que nos deixa com uma reflexão final. À medida que esses modelos de IA se tornam mais poderosos e autônomos, qual é o ponto de equilíbrio? Entre dar a eles a liberdade para explorar o vasto e desconhecido espaço do design evolutivo e a nossa necessidade de manter o controle para garantir segurança e funcionalidade. Em que ponto a nossa orientação deixa de ser uma ajuda e passa a ser uma limitação que impede a próxima grande descoberta?